pessoal, graça e paz, eu me chamo Renata Cavalcante, faço parte do Ministério Profético da Igreja da Árvore e o tema do nosso vídeo de hoje é Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. E para a gente estar com nossos ouvidos atentos e conectados pelaquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, eu queria te deixar 4 motivos pelo qual você não está ouvindo a voz de Deus. Se você está com dificuldade de ouvir a voz de Deus, eu queria te deixar alguns alertas para que você possa eliminá-lo da sua vida e focar em ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus falou sobre isso, sobre escutar a voz dele e seguir ele. Então, para que a gente possa seguir Jesus, precisamos escutá-lo. Então, o motivo pelo qual talvez você não esteja escutando a voz de Deus, talvez as distrações desse mundo estão ganhando mais credibilidade na sua vida do que a voz do Senhor. Então, elimine as distrações do mundo. Seja muito tempo na rede social, seja muito tempo em distrações que não vão te fazer mais perto de Jesus. Então, quais são as distrações desse mundo para você? O que tem te distraindo ultimamente? O que tem tirado o teu foco? Então, que você possa eliminar de vez as distrações que fazem você não ouvir a voz do seu Pai. Outra coisa que pode tirar a voz do Senhor na sua vida é a falta de conhecimento da palavra. Se você não lê a Bíblia, se você não se dedica a ler e se desbruxar na palavra de Deus, é impossível escutar a voz do Senhor, porque Ele vai falar com você aquilo que Ele já falou através da palavra, aquilo que é a palavra, aquilo que é a verdade, aquele que é o caminho. Então é muito importante que você leia a palavra. Se você não está bem na sua leitura bíblica, te convido a reconhecer isso e começar aqui hoje. Você precisa da palavra, você precisa ser alimentado. E talvez um outro motivo pelo qual você não está escutando tão nitidamente a voz do seu Pai seja incredulidade e dureza no coração. Para você escutar a voz de Deus, você precisa ter fé. Tudo é possível pelaquele que crê. Então tenha fé, não duvide no seu coração que o Senhor pode fazer algo na sua vida. Se Deus falou, vai acontecer. E um outro motivo pelo qual talvez você não esteja escutando tão nitidamente a voz do seu Pai seja a falta de intimidade com Ele. A palavra de Deus fala que a gente precisa entrar no secreto, e no secreto nosso Pai nos encontra conosco. Então é importante você ir para o lugar secreto, é importante você tirar um tempo de intimidade com Deus para que Ele tenha a oportunidade de falar com você. Eu não sei se você está passando por esses 4 pontos, ou 1 ou 2, mas eu queria te convidar a eliminar de vez distrações, a falta de conhecimento da palavra, a incredulidade e a falta de intimidade com Deus. Que você possa refletir sobre esses 4 tópicos e fazer o possível para que você possa eliminar da sua vida e que você possa voltar a escutar a voz de Deus. Ou talvez, se você nunca escutou a voz de Deus e está escutando esse vídeo, é possível escutar a voz de Deus. Eu lembro que eu nasci numa igreja cristã, num lar cristão. Meus pais tinham muita fé em Deus e falavam do Senhor o tempo todo da minha casa, mas eu não sabia que era possível escutar a voz de Deus. Então eu escutei de uma jovem, uma adolescente na época, eu era também, que ela escutou a voz de Deus e tomou uma decisão na vida dela. E eu fiquei, como assim ela escutou a voz de Deus? Eu não sabia que eu podia me relacionar com o meu pai. Eu achava que Deus era algo muito distante da minha vida, que eu só poderia falar com Ele quando eu estava com algum tipo de problema grave e que eu só falava e que Ele não interagia comigo. Então, quando eu entendi que eu poderia escutar a voz de Deus e eu desejei isso mais que tudo, até hoje eu continuo escutando a voz de Deus. Então, que você possa desejar escutar a voz de Deus se você nunca escutou. Se você já escutou e está passando por um momento de frieza espiritual, esse vídeo é para você. Não é em vão que está acontecendo esse vídeo, é exatamente nesse momento que você está escutando. Se você está com dificuldade de escutar a voz de Deus, escuta atentamente e o Senhor falará com você através desse vídeo. Eu creio muito em nome de Jesus. Então, que possamos entender que Deus está constantemente falando. A morte de Jesus na cruz não foi apenas para salvar a gente e perdoar os nossos pecados, mas também para nos conectar, para nos guiar à sua vontade e ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, o sacrifício de Jesus foi para que a gente tivesse uma intimidade com o seu Pai, para que a gente conhecesse ainda mais profundo, o véu já se rasgou e possamos ter uma conexão direta com o nosso Deus. Então, você precisa se comunicar com Ele. A comunicação, até
no nosso relacionamento, né, como ser humano, seja como casal, seja como pai e filho, na escola, é às vezes um grande dilema, né? É muito difícil às vezes do ser humano se comunicar. Mas pra gente se comunicar com a outra pessoa, a gente precisa conhecer o coração daquela outra pessoa. Por isso que é importante a gente ler a palavra, por isso é importante a gente se dedicar tempo com o nosso Pai. Por isso que é importante a gente meditar cada vez mais nos textos bíblicos e essas verdades entrar no nosso coração, porque a gente vai conhecer a vontade do nosso Pai. E o Senhor não vai falar nada que não está de acordo com a sua palavra. Então eu queria te convidar a melhorar a sua leitura bíblica para escutar a voz do seu Pai, porque Ele deseja falar conosco todos os dias. Deus se comunica conosco de diferentes maneiras, como através de visões, sonhos, impressões internas. Devemos dedicar tempo para orar, para buscar o Espírito Santo, estar abertos para suas direções. Além dos anjos, também pode ser usado por Deus para nos guiar e proteger e instruir as nossas vidas. Então, qual é a forma que o Senhor mais fala ao seu coração? Talvez seja uma impressão interna, de uma forma audível, com visões, sonhos, através de um irmão, através de uma pregação, através da oração em línguas. Deus pode falar com você através da oração em línguas, através de um sorriso. Enfim, qual é a forma que você mais escuta ao Senhor? E que você possa se dedicar ainda mais. Por exemplo, eu não tinha o costume de escutar Deus através dos sonhos. E quando eu descobri que eu poderia escutar o meu Pai através de sonhos, quando eu estiver dormindo, e ter a oportunidade de acordar já escutando a voz do Senhor e lembrando daquele sonho, eu fiquei, uau, que privilégio, eu preciso disso. Então todas as noites eu orava e dizia, Senhor, por favor, fala comigo em sonhos, eu quero ter essas experiências que os meus irmãos têm e eu ainda não tive. E eu lembro do primeiro sonho que eu tive, aparentemente parecia algo que eu não estava entendendo ou algo aleatório. E eu até ia perguntar pra Carla, pra ela falar pra mim o que era aquele sonho, né, pra ela interpretar. E eu fiz, não, eu mesmo quero saber o que meu Pai quer falar comigo. E eu orei e Deus me deu nitidamente o que Ele queria falar comigo naquele sonho. Foi uma experiência maravilhosa. Foi assim que eu entrei no Ministério da Intercessão. E hoje eu tenho bastante sonhos, não apenas com a minha vida pessoal, mas já tive também com os irmãos, com a igreja. Então, tô amando esse jeito de Deus falar comigo através de sonho, porque eu não tinha essa experiência. Já tive a experiência de escutar a voz de Deus audivelmente. E eu lembro a primeira vez que eu escutei a voz audivelmente do Senhor. Foi assim, meu Deus, eu sabia que era Ele, não tinha como duvidar. Então Renata, eu nunca escutei a voz de Deus, como eu vou saber que é a voz dele? Você não vai duvidar, você vai ter certeza que é a voz do seu Pai. Porque, deixa eu te dar uma boa notícia, você nasceu para escutar a voz de Deus. Então, se você não teve a oportunidade de escutar a voz do Senhor, quando você escutar, você vai saber que é Ele, porque você nasceu para escutar a voz de Deus. E se você já tem muita experiência em escutar a voz de Deus, deixa eu te dizer uma boa novidade, ainda tem mais. Existem águas mais profundas que Ele deseja falar com você. Se você já está bem com Jesus, se você está ok na sua leitura bíblica, se você está com uma fé muito elevada, glória a Deus pela sua vida. Mas ainda tem mais. Deus, Ele é muito grande. Ninguém conhece Deus o suficiente, porque Ele é enorme, Ele é majestoso, Ele é glorioso. E ainda tem muito mais para você escutar a voz de Deus. E eu tenho certeza que você deseja. E não é em vão Ele ter colocado em nosso coração o tema de hoje sobre aprender a escutar a sua voz. Então que possamos estar com o coração disponível para escutar a voz de Deus, porque existem novidades no céu todos os dias. Existem sonhos e promessas que o Senhor deseja fazer através da minha vida e através da sua vida. É importante reconhecer as diversas formas que o Senhor deseja falar conosco, para que possamos estar atentos e que possamos entender simplesmente que Ele deseja falar, que não apenas faça a sua oração, não apenas fale, mas às vezes você precisa silenciar para escutar a voz de Deus. Seremos incentivados nesse vídeo a colocar o nosso coração ainda mais próximo do coração do Pai. A voz de Deus se manifesta de várias formas, através da palavra, da natureza, do nosso conhecimento ao nosso redor, até mesmo no silêncio. Aprendemos a identificar e discernir a voz de Deus é essencial para se aprofundar no nosso relacionamento com Ele e viver uma vida guiada por sua vontade. Eu quero escutar a voz de Deus e ser guiada através da sua vontade. Que possamos fazer mais do que apenas ouvir. É importante ouvir, escutar o Senhor e aplicar. Não adianta só escutar a vontade de Deus, precisamos aplicar a vontade de Deus na nossa vida. Que possamos ser revelados sobre isso, que possamos
viver todos os dias desejosos de escutar a voz de Deus e aplicar a voz de Deus. Não adianta a gente ter todo o conhecimento, não adianta a gente escutar a voz de Deus e não se colocar disponível para ser usado por Ele. Então que você possa refletir sobre isso, não é apenas escutar, mas é aplicar o que Deus deseja no seu coração. Por exemplo, estou assistindo uma pregação, estou no culto, estou na célula, e a pessoa está compartilhando ali sobre unidade. Essa palavra não é para mim, essa palavra é para o irmão, porque eu já estou crente há muito tempo e eu não tenho mais dificuldade nessa área. Não, a palavra é para você. Aplique nos dias de hoje. Se vacine com cada derramar de Deus sobre a sua comunidade, sobre a sua célula, sobre o ministério profético. Por exemplo, eu estava fazendo esse material e a gente já escutou no início. Eu lembro que eu já tinha falado, na verdade eu não tinha falado, eu tinha aprendido sobre esse tema, acredito que foi através da vida de Rafael Almeida, e eu lembro que eu já escutei sobre isso aqui nesse podcast que a gente tem, e foi uma renovação para minha vida. Então não se acostume com as coisas de Deus, aplique ele na sua vida, amém? Jesus revelou uma aliança conosco. Jesus trouxe a comunicação direta com o Pai. Ele fez com que o véu se rasgasse e hoje você tem um livre acesso para escutar a voz de Deus. E os profetas antigos, eles não tinham Deus dentro. Hoje temos o Espírito Santo e Ele está com você todos os dias até a volta de Jesus. Então que privilégio é esse, ter um Deus dentro de nós. Então use o Espírito Santo, usufrua do Espírito Santo, seja amigo do Espírito Santo, não negligencie o Espírito Santo. Se você é batizado e você consegue fazer a sua oração em línguas, faça ela diariamente, todos os dias, para você aplicar e falar a linguagem do céu. Por exemplo, a voz de Deus não é a voz em português, não é a voz em inglês, a voz de Deus fala todos os idiomas. E uma língua específica que ele deu pra gente foi a oração em línguas. Então quando você fala a sua oração em línguas e você pode interpretar o que você falou, você está escutando a voz de Deus. E a ausência da voz de Deus em nossas vidas, mesmo que por um dia, pode iniciar uma desconexão. Pode iniciar algo na nossa caminhada cristã e fragilizado. Então, todos os dias você precisa arder no seu coração. Eu preciso escutar a voz de Deus. Às vezes, não sei se você é assim, espero que não. Mas que não pode ficar um dia sem celular, não pode ficar um dia sem falar com tal pessoa, porque às vezes não é assim com o nosso Pai, sabe? Então que possamos refletir sobre isso. Não podemos passar um dia sem escutar a voz de Deus. Que possamos entender o que está no coração do Pai. Fomos chamados para ter um relacionamento íntimo com Ele. E que possamos entender que nós, como Ministério Profético, tem muitas pessoas aqui que têm um dom nessa área, muitos intercessores apaixonados e fervorosos, que sabem escutar a voz de Deus e continue, persevere. E uma coisa muito importante sobre escutar a voz de Deus, seja através de um sonho, de uma visão, de uma palavra de conhecimento, de sabedoria, que eu queria deixar um atento aqui, é que escutar a voz de Deus, por exemplo, para a vida de um irmão, seja numa vigília, no culto, ou até mesmo na sua célula, e você você ouviu a palavra de Deus, não era para você, era para um irmão, e você foi bênção para a vida daquele irmão. E você entregou, você ouviu e entregou e aplicou o que Deus queria fazer. Não conte jamais o que Deus falou para você, para aquela pessoa. O que Deus falou para você e você entregou para a vida de outra pessoa, fica entre vocês. Não conte para o seu marido, não conte para o seu amigo, não conte para o seu líder de célula. Por quê? Se Deus entregou para você e para uma outra pessoa, aquilo é um sigilo. Deus queria lhe usar e Ele poderia usar uma outra pessoa também. Mas Ele escolheu você. Isso não faz você o mais especial. Você simplesmente tem um dom. Você está crescendo, você está amadurecendo no seu chamado, no seu propósito. Você está amadurecendo e escutar a voz de Deus. Você entregou. Aquela palavra fica entre vocês. Você não precisa compartilhar. Renata, mas Deus me entregou algo. Foi bem especial. Mas foi para aquela pessoa. Porque isso vai se tornar fofoca no meio do povo. Então a gente não pode fazer isso. Renata, mas eu tenho dúvida. Porque eu estou crescendo em aprender a escutar a voz de Deus. Você pode procurar alguém do nosso ministério.
Você pode me procurar, você pode procurar a Carla, você pode procurar a Érica. Você não precisa dizer o nome da pessoa, mas você pode dizer assim: olha, eu escutei Deus, ele me falou isso e eu entreguei assim para essa pessoa. Eu fiz certo? Ah, isso pode, mas não fale o nome da pessoa, não fale porque às vezes é uma correção que o Senhor quer fazer para a vida da outra pessoa e ninguém precisa ficar sabendo. Ou talvez é uma promessa que o Senhor não quer revelar ainda, é só para aquela pessoa. Então aquela pessoa vai orar, ela vai precisar crescer, ela vai precisar amadurecer, ela vai precisar passar por um processo. Então não conte o que Deus falou para você, para a vida da igreja, dos irmãos. Fique no sigilo. Se aquela palavra for para o coletivo, amém, glória a Deus, você vai discernir, o Senhor vai lhe guiar. Seja ousado para entregar a palavra também. Mas se não for para o coletivo e for uma pessoa específica, fica entre vocês. Não precisa compartilhar. Não se gabe de escutar a voz de Deus. Façam que outras pessoas escutem também, sem se gabar, sem se achar que você é um super-herói. Na verdade, o nosso herói é Jesus. Na verdade, o nosso rei é Jesus. Então você não precisa compartilhar isso. Então, quando eu estava fazendo esse estudo, Deus falou muito ao meu coração sobre nunca compartilhe o que é uma coisa específica, um comando específico. Então precisamos ter muito atento a escutar a voz de Deus. E o nosso papel como filho é fazer com que outros escutem a voz de Deus e que nós não sejamos os sempre que escutam, amém? E entrando nessa linha de conversa, eu queria que você seja ousado em escutar a voz de Deus e falar o que Ele está falando. Por exemplo, eu tenho certeza que Deus quer me usar na igreja para o coletivo. Fale. Ah, Renata, mas se eu errar, tudo bem, estamos aprendendo a escutar a voz de Deus, não tem problema. Você tem uma equipe maravilhosa que vai te ajudar a crescer. Esses vídeos estão te ajudando a tirar tuas dúvidas. Se continuar com dúvida, fala com a gente, procura a gente no privado. Cresça. Por exemplo, todos os intercessores foram para o Acamp, você teve a oportunidade de estar lá. Esteja conectado com a voz de Deus, o que Ele está falando para a sua igreja local. O Senhor deseja falar com vocês através dos acontecimentos da sua igreja local. Então, um tópico que eu deixei aqui bem importante é: você tem escutado a voz de Deus através do que vem saído do altar? Através do que vem saído das programações da sua igreja? Por exemplo, você sabe que estamos no meio de uma construção? Você sabe que o Senhor está fazendo uma obra linda na cidade de Olinda? E o que é que você traz, o que está acontecendo na sua comunidade local, na sua igreja local com a sua vida? Por exemplo, o que está acontecendo na minha vida é que eu estou construindo a minha casa. Primeiro eu passei por um processo de iniciar a construção, depois eu passei por um processo... Não, primeiro é o processo de comprar o terreno, depois iniciar o tempo certo da construção, a mudança. Então, quando eu me mudei, foi quase o mesmo tempo que a igreja se mudou. E agora eu estou orando pelo teto da minha igreja. E eu estou orando por um teto aqui na minha casa, que na verdade é como se fosse esqueci o nome. Mas é para ficar no terraço. Enfim, esqueci, mas é para ficar sobre o terraço. Então eu estou orando também sobre um teto. E é a mesma coisa que está acontecendo na minha igreja local. Então, que privilégio ver que eu estou orando pela minha igreja, estou orando pela minha vida pessoal e as coisas estão se conectando. O que da sua igreja local está conectando com a sua vida? Uma coberta para o meu terraço, agora eu lembrei. Glória a Deus. Então, escutar a voz de Deus é ter ajudas no dia a dia, é ser guiados por Ele. É quando você esquecer alguma coisa, o Senhor trazer a memória. Então que você possa trazer a memória e todos os dias refletir e escutar a voz de Deus. Que privilégio! Jesus, ele usou por meio de parábolas que às vezes as sementes, elas ficam pelo caminho. Às vezes a gente se perde no processo. E eu queria te conectar lembre-se, escute a voz de Deus, sintonize com os sons dos céus, o que ele vem falando sobre a sua vida, o que ele deseja para a sua história. Não desista, se conecte com os sonhos e promessas de Deus. Deixa eu te contar um segredo. Existe uma batalha espiritual para você não escutar a voz de Deus. Existe guerreando todos os dias para tampar os seus ouvidos. E eu queria que você lembrasse disso e se conectasse com a voz de Deus. Se você está passando por uma turbulência, lembre-se que o Senhor está com você. Lembre-se que você tem o Criador dentro de você. Você já parou para perguntar e falar com Ele? O que Ele quer falar com você através dessa situação?
Então esteja atento, porque através das circunstâncias o Senhor pode falar com você. Fique alerta, fique atento e medite na palavra do Senhor todos os dias. Que você possa entender a voz profética que foi levantada sobre a nossa igreja. Como é lindo ver o Senhor, através de pessoas que dançam, se comunicar conosco. Como é lindo o Senhor falar conosco através de uma pintura. Como é lindo o Senhor falar conosco através de um vídeo que nos lembra que precisamos escutar a voz de Deus. Todo cristão, obviamente na sua caminhada com Jesus, já escutou sobre esse tema. E você parou para pensar o porquê o Senhor está fazendo a gente refletir sobre escutar a voz de Deus? Talvez você está passando por uma desconexão. Talvez você esteja já passando por um momento que acha que Deus está em silêncio. Ou será que você que não está atento? Fica a pergunta reflexiva aí e que você possa escutar a voz de Deus. Eu desejo que você escute a voz de Deus. Por exemplo, eu escutei muito a voz de Deus para fazer esse vídeo. Ele tratou muito comigo. E eu tenho certeza que você possa ser abençoado por esse vídeo. Que você precisa lembrar de escutar a voz de Deus. E principalmente, que você faça que outros filhos escutem a voz de Deus. Não tem como passar um dia sem escutar a voz de Deus. Que possamos entender que Ele fala conosco através das canções. Talvez às vezes você não consegue falar, mas uma música ela pode ser a sua oração. Talvez você está passando por uma situação muito específica, mas o Senhor é a sua resposta. E você precisa simplesmente parar e escutá-lo. Escutar a voz de Deus é confiar. Escutar a voz de Deus é acreditar. Escutar a voz de Deus é eliminar as distrações. Escutar a voz de Deus é se dedicar à palavra. Escutar a voz de Deus é ter um coração manso e humilde como o Senhor. Escutar a voz de Deus às vezes é fazer o que eu não quero. Escutar a voz de Deus é entender que eu sou filho e por ser filho eu faço a vontade do meu Pai. Por exemplo, Jesus sabia que ele precisava fazer aquele sacrifício na cruz. Mas ele falou, tira de mim esse cálice. Ele estava ali na forma humana. E para ele foi difícil fazer aquilo. Mas ele falou o quê? Seja feita a tua vontade. Porque ele escutou a voz de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Abraão só não sacrificou Isaac porque ele continuou escutando a voz de Deus. Ao subir aquele monte, ele escutou a voz de Deus. Até Isaac, ele escutou a voz de Deus. Ao levar Isaac como sacrifício, ele escutou a voz de Deus. E a não sacrificar Isaac, ele escutou a voz de Deus, falando que não precisava fazer o sacrifício. Então, talvez você teve algumas perdas na sua vida, porque você não escutou a voz de Deus. Iremos pagar o preço por não escutar a voz de Deus. Então, que o vídeo de hoje possa recalcular algumas rotas na sua vida. E lembre-se, se você está achando que o Senhor está em silêncio, talvez você não está dando atenção suficiente para Ele. E queria deixar aqui um agradecimento por esse ministério. Escutar a voz de Deus é extremamente importante. E se levantou uma voz profética na nossa igreja. Não é à toa que a nossa igreja se era chamada Igreja da Árvore, porque a gente tinha um símbolo numa camisa. E hoje a gente olha para o nosso terreno e vê quantas árvores o Senhor já vinha falando conosco ao longo dos anos. E os quebra-cabeças do Senhor vão se montando. E Ele levantou uma voz profética nessa casa. E eu queria dizer que é muito especial a gente escutar o vídeo de outras comunidades, aprender, ir para congresso. Isso é bênção, isso é lícito. Mas eu queria dizer para você, você tem escutado a voz de Deus através da sua igreja local? E o que Ele vem falando especificamente para a sua região? Que você possa, ao subir aquela ladeira que se chama Avenida Ligia Gomes, que ainda não é uma avenida por completo, mas que você possa lembrar de olhar para aquilo e dizer, Deus está falando comigo para eu interceder pela minha igreja. De vez em olhar para situações ruins, por exemplo, como um banheiro sem porta ainda, olhe para ele e fale, Senhor, eu estou vendo que esse banheiro está sem porta, mas eu declaro como profeta do Senhor que haverá porta. Senhor, eu não estou sentindo confortável na igreja, está um calor. E de vez de murmurar, que você possa ver que o Senhor está colocando no seu coração para orar pela nossa comunidade. Que você possa orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes de célula. Que você possa ver situações e ser resposta. Aprendendo a ouvir a voz de Deus através das circunstâncias. Espero que esse vídeo tenha te abençoado, te animado, encorajado a escutar mais profundamente a voz de Deus.
Pai, obrigado por mais um vídeo. Desejamos escutar a Tua voz todos os dias. Fala conosco, Senhor. Estamos abertos, queremos estar sensíveis. Que nossos corações não tenham incredulidade, nem medo, nem dúvida, Senhor. Quando vir uma palavra dos céus ao nosso coração, que possamos falar com muita ousadia. Que possamos ser esses instrumentos do Senhor aqui na terra, Pai. Nos dá, Senhor, visões, sonhos proféticos. Nos dá, Senhor, a testificação que é o Senhor. Não queremos duvidar, Deus. Queremos escutar nitidamente a Tua voz, Senhor. Queremos ser, Jesus, os Teus melhores amigos, Pai. Queremos ser filhos, Pai. Queremos entender e compreender os Seus sonhos e projetos e desejos, Senhor. Dar nossos corações para ouvir nitidamente o que o Senhor deseja, Pai. Queremos ser os Seus cooperadores, Pai. Em nome de Jesus. Amém.